7 coisas, 7 atitudes que te impedem de emagrecer. Se você não tá conseguindo ver resultado no emagrecimento, preste atenção aqui nesse encontro de hoje, porque provavelmente você tá cometendo uma ou 2 ou 7 dessas coisas que eu vou compartilhar com você agora, tá? Então, ó, esse encontro é pra você que tá tentando emagrecer, mas não tá conseguindo, ou tá até conseguindo, porém não tá vendo tanto resultado, então tá conseguindo, mas aquela coisa assim, ó, sofrendo muito pra não ver tanto resultado, sabe? Esse encontro vai te ajudar. Por quê? Porque você vai identificar algumas coisas que talvez, ou melhor, que provavelmente você tá cometendo, você esteja cometendo e que tá te impedindo de ver mais resultado. No que você identificar essas atitudes, essas coisas que impedem de emagrecer, você vai conseguir, é como se você fosse tirar uma venda dos olhos, sabe? Você vai ver algo que você não tá enxergando aí no seu processo de emagrecimento. E vou te dizer mais, essas 7 coisas são muito comuns em mulheres que estão começando o processo de emagrecimento e não estão conseguindo ver resultados. Então preste atenção nesse encontro. É óbvio que eu vou compartilhar com você as 7 coisas, mas eu também vou falar pra você o que fazer pra mudar, né? Porque não adianta eu vir aqui falar pra você isso tá errado, isso impede de emagrecer e não te ajudar a melhorar. Então eu vou te ajudar a mudar essas atitudes por atitudes que vão te fazer emagrecer. E de uma forma fácil, tá? O emagrecimento, ele não precisa ser difícil, ele não precisa ser complicado quando você aprende como emagrecer, manter o peso comendo o que gosta. Então preste atenção aqui nesse encontro. Desligue aí a televisão, foque só aqui, tá? Porque esse encontro é muito importante pra você, tá bom? Vamos lá então, meninas. Tem várias coisas que a gente acaba cometendo no dia a dia que vão impedir de emagrecer. E quando se fala em perder principalmente mais de 10 quilos, e você precisa entender que esses 10 quilos eles não vão embora de uma hora pra outra, né? Tem gente que começa o emagrecimento hoje e acha que em 3 dias vai perder 5 quilos. Não é bem assim que acontece, tá? Então o processo, ele leva um certo tempo. Principalmente para você que quer perder mais de 10 quilos, né? Às vezes 1 mês, 2 meses, às vezes 6 meses, dependendo de quanto peso você precisa perder. Então, se você... Assim, o emagrecimento é todo dia. A gente come todo dia, né? Então, se você entrar numa rotina, meio que deixar escapar algumas coisas importantes, quando você perceber... você começa a cometer alguns erros, algumas atitudes que vão te deixar cada vez mais distantes do seu processo. Só que como você tá muito dentro do seu processo de emagrecimento, Nossa, cachorrada. Por favor. Como você tá muito dentro do seu processo de emagrecimento, você às vezes não consegue enxergar o que só alguém de fora consegue te dizer. Eu vejo isso diariamente na comunidade de alunas do PSE, né? O PSE é o meu programa de emagrecimento feminino e lá no PSE a gente tem uma comunidade de alunas que elas postam lá a rotina delas, o que elas estão fazendo e eu consigo ajudar elas, né? Todo dia. E é muito doido, assim, como às vezes, por exemplo, a aluna saiu, passou uma semana de férias e tal, saiu da rotina e na hora de voltar, ela segue um padrão que ela tava tendo lá nas férias. E aí a gente, né, fulana, lembra de tomar cuidado com isso e tal. Nossa, Nutri, elas comentam, nossa, Nutri, eu nem tinha percebido isso, eu não tinha identificado que eu tava ainda fazendo isso. Por quê? Porque tá muito dentro da rotina, tá? Então, ter alguém de fora que te mostre, que te aponte, esse cuidado a gente tem que, né, tomar, tem que ajustar isso, é muito mais fácil você identificar o problema e corrigir o quanto antes. Quanto antes você melhorar, mais resultado você vai ter em um tempo mais curto, tá bom? Então vamos lá. A primeira atitude, a primeira coisa, né, que você pode estar cometendo e na melhor das intenções é uma atitude que você acha que está cometendo para te ajudar a emagrecer, mas na verdade é uma atitude que está te prejudicando, é você começar a comprar aí no supermercado e nas lojas naturais e começar a cair na armadilha dos produtos light, diet e zero. Eu sei que você já deve ter, você provavelmente já ouviu profissionais falando assim, o doce de leite diet é melhor do que o tradicional, porque tem menos calorias. A Coca Zero é melhor do que a tradicional, porque tem 0 calorias, né?
Ou então, sei lá, o chocolate, a bolachinha light é melhor do que a tradicional. O requeijão é melhor o light do que o tradicional. Você já deve ter ouvido isso, né? O que acontece, meninas? Todos os produtos, esses diet, light, zero, significa, né, que a indústria tirou ou um pouco, uma certa porcentagem. Por exemplo, você pega o iogurte light, ele é light porque a indústria tirou 25%, por exemplo, da gordura desse iogurte, tá? Então, quando a indústria tira até 25% da gordura, a indústria pode colocar lá no rótulo que é light, tá bom? E aí você tá lá consumindo o iogurte light porque é light, tem menos gordura e tal, beleza. Só que pensa comigo, eu sempre dou esse exemplo porque a maioria de vocês provavelmente já fizeram algum bolo, né? E aí, quando você faz o bolo, você sabe que na receita tem que ter gordura. A gordura, ela serve para deixar o bolo fofinho e gostoso, tá bom? Beleza. Só que se você tirar a gordura do bolo, ele vai ficar duro, que nem uma pedra, ou vai ficar muito abatumado assim, e ele não vai ficar tão saboroso. É fato. Tente fazer uma receita de bolo e tira a gordura. Não vai ficar tão gostoso. E então, a indústria, o que ela faz? Ela tem que vender aquele produto, né? Então, ela coloca lá, light, tirou a gordura. Só que ela vai adicionar nesse produto light aditivos químicos para deixar esse produto gostoso e você continuar comprando. Tá, Nutri, mas o importante é ter menos gordura. Será? Não é. Porque esses aditivos químicos, eles prejudicam o funcionamento do seu metabolismo. Então, você tá comprando um produto light para comer menos gordura, só que ao mesmo tempo, esse produto, ele vai ter tanto aditivo químico, tá? Que vai prejudicar o seu metabolismo. Então, eu tô comendo menos caloria, eu tô comendo menos gordura, eu quero emagrecer. Só que se o seu metabolismo não estiver acelerado, mulher, você não vai emagrecer. Por isso que as alunas do PSE, elas entram no PSE, logo na primeira semana, elas ficam chocadas. Como que eu tô emagrecendo agora mais do que antes e eu tô comendo mais do que eu comia antes? No PS, eu não falo pra nenhuma aluna comprar produto diet e light. Muito pelo contrário, meninas, eu falo pra ela. Quando eu vejo lá que uma comprou requeijão light, chocolate diet, já falo, compre o tradicional. Escolha o que você mais gostar de comer, tá? A Mari fez uma pergunta bem boa aqui. Ela falou assim, Nutri, o leite desnatado é melhor que o integral? É melhor. Por quê? Porque ele tem um pouquinho menos de gordura. Só que você entende que ele é desnatado, ou seja, significa que a indústria tirou aquela nata dele. Não sei se você já teve contato com leite de vaca de verdade, né? Que você tira da vaca e leva pra casa. Esse leite, a gente ferve ele, né? E aí, quando ferve esse leite, ele cria uma nata em cima. Então, você tira essa nata, você fica com um leite desnatado, digamos assim. Não teve nenhum aditivo químico nele, entendeu? Agora, é diferente de light, diet e zero. Então, o exemplo da Coca Zero. Você tá aí consumindo a Coca Zero porque você viu alguém falar que a Coca Zero é melhor do que a tradicional? Cuidado! Se você se importa com a sua saúde, se você se importa e quer emagrecer e depois conseguir manter o peso, cuidado. Porque a Coca Zero, ela tem menos caloria. Sim, ela tem menos caloria. E aí vai te ajudar agora no seu processo? Pode até ajudar no começo. Só que ela é lotada de adoçante, inclusive adoçante tóxico para a saúde do intestino, que tá relacionado com mais ansiedade, mais vontade por doce. Aí você tá lá comendo a Coca Zero porque tem menos caloria, e daí 2 horas, 3 horas, ou às vezes no dia seguinte, você tá com uma compulsão por doce e não sabe de onde que tá vindo. Eu vou tomar Coca Zero porque não tem açúcar. Aí depois tá se entupindo de chocolate porque bateu a ansiedade. Então assim, meninas, tomem muito cuidado, tá? Com o que você escuta aqui na internet. Tome muito cuidado com o que você vai decidir aplicar. Porque tem profissionais que pensam só no emagrecimento e não estão nem aí para sua saúde. E tem profissionais que se importam com como você vai ficar depois. Às vezes eu fico pensando que tem profissional que gosta de que você fique dependente dele. Então, por exemplo, o profissional que te ensina a contar caloria, que fala para você comprar produto diet, light, zero, é o tipo de profissional que quer que você emagreça, mas que depois você volte a engordar e volte pra ele.
Porque não é possível, tá? Não é possível. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que você escuta por aí. Uma coisa é eu consumir um alimento que vai me ajudar a emagrecer e manter o peso depois. Outra coisa é eu ficar ali só olhando a caloria e não tá nem aí do que tem dentro desse alimento. Vamos dar outro exemplo. Já vi profissionais falando assim, tome Coca Zero e não tome suco de uva, né? Isso é o profissional que não para pra pensar, só pode. Você vai tomar Coca Zero, tem um monte de aditivo químico, como eu já falei pra você, que vai prejudicar seu metabolismo, né? Tá, tem 0 calorias, beleza. Mas o suco de uva, ele tem um monte de nutriente antioxidante que vai ajudar o seu fígado a mandar embora a toxina. Anti-inflamatório, que vai ajudar o seu corpo a diminuir dor para quem tem fibromialgia, artrite, artrose. Ai, mas ele tem mais caloria. Mas são calorias vindas de nutriente, que vai ajudar a funcionar melhor o seu metabolismo. Entende? Então, vou consumir um pouco mais? Vai, mas você também vai gastar mais. Então, isso não vai ter um efeito negativo, desde que, claro, você saiba incluir esse suco, esse alimento na combinação correta, você vai ter benefícios. Gente, eu tenho alunas do PSE que antes tinham enxaqueca todo dia. Tomava remédio para enxaqueca. Não toma mais. Tomava remédio para endometriose, não toma mais. Sabe? Tinha problema de estufamento, às vezes, de tomar um simples copo de água. Não tem mais isso. Não conseguia emagrecer mesmo comendo pouco, já tá emagrecendo comendo mais do que comia antes e comendo a comida da família. Então, assim, tomem cuidado, tá? Porque se você não tá conseguindo emagrecer, uma das atitudes que estão te impedindo, que tá te impedindo, né, é a atitude de trocar os alimentos tradicionais pelos alimentos diet, light e zero, tá? Diet, light e zero. Então, tome muito cuidado. A segunda coisa que pode te impedir de ter mais resultados no seu processo e pior, né? Te impedir, isso sim vai te impedir de emagrecer e manter o peso depois, é você continuar insistindo em fazer dieta. Presta atenção aqui, tá? Que eu vou te explicar o que eu quero dizer. Quando você quer emagrecer e manter o peso depois, ou seja, acabar com o efeito sanfona, você vai conseguir acabar com o efeito sanfona e não voltar a engordar fazendo dieta onde você não vê a hora de acabar com a dieta? Por exemplo, eu vou começar agora meu processo de emagrecimento, tá? Aí eu vou começar a fazer a dieta low carb. Só que eu amo comer pão, eu amo comer arroz. Eu amo comer uma feijoada, eu amo comer uma farofa, um pão de alho no churrasco. Tá, mas eu vou fazer a dieta low carb. Aí eu faço a dieta low carb e perco, sei lá, 30 quilos. Uhul! Perdi 30 quilos. Só que eu tô o tempo todo na dieta low carb pensando, não vejo a hora dessa dieta acabar pra eu poder voltar a comer meu pão. Não vejo a hora da dieta acabar pra eu poder voltar a comer o arroz. Aí o que acontece? A dieta, você faz ela muito foco, muita força, né? Muita determinação, muita disciplina. Você faz a dieta e perde os 30 quilos. Tá arrasando. Tá super feliz. Aí você pensa, agora eu vou voltar a comer o que eu gosto, né? Agora eu já tô magra, já tô feliz, vou voltar a comer o que eu gosto. Aí você volta a comer as coisas que você gosta, as coisas que você comia antes e o seu peso volta pra você. Então você emagreceu com a dieta low carb e voltou a engordar tudo de novo. Aí o que você faz? Vai lá e faz de novo a dieta. E você passa a vida toda fazendo dieta e a vida toda no efeito sanfona. Por isso que eu tô dizendo pra você, enquanto você insistir em fazer dieta, você não vai emagrecer e manter o peso depois. Tá? Não vai emagrecer e manter o peso depois. Porque você vai fazer a dieta, vai cansar, vai voltar a comer as coisas que gosta. Então, o que você tem que fazer? Se você quer emagrecer e manter o peso depois. Eu não tô falando com você que não tá nem aí se depois vai voltar a engordar, não, tá? Eu não tô falando com você que não... Ó, tipo a Tati aqui tá falando um monte de besteira aqui na live do TikTok. Ó, tá falando um monte de besteira aqui. Deixa que eu já tiro, porque a Tati não deveria nem estar aqui. Provavelmente a Tati, ela não quer manter o peso depois, né? Então, não deveria nem estar aqui. A Tati tem que acompanhar o tipo de profissional que passa dieta e que passa cardápio, né? Daí quer seguir o cardápio, quer seguir a dieta e tal. Então, vai lá seguir esse tipo de profissional que daí vai ajudar. Eu não tô falando com gente que não quer, que quer dieta, tá?
Eu não tô falando com quem não se importa com a saúde. Eu tô falando com quem quer emagrecer e manter o peso depois, tá? Então, por exemplo, quem quer emagrecer e manter o peso depois, tem que fazer o quê? Tem que aprender a seguir um processo de emagrecimento onde você consiga comer as coisas que sua família come, comer as coisas que você gosta. Por quê? Pensa comigo, você gosta do que de manhã? O que é o seu sonho poder comer de manhã e emagrecer? Pão? Pão branco? Beleza, eu tenho uma boa notícia pra você. Você pode comer pão branco todos os dias de manhã e emagrecer. Você pode. Então você tem que aprender como que eu posso comer o pão e emagrecer. E não pensar, eu tenho que tirar o pão, eu tenho que cortar o pão. Você gosta de comer? Esses dias uma aluna do PSM falou, Nutri, eu gosto de comer docinho depois do almoço. Ai, todos os dias eu gosto. Eu falei pra ela, então tá, então vamos ajustar aqui a refeição, deixar ela uma combinação de refeição emagrecedora, mesmo com o doce depois do almoço. Entende? Porque daí você chegou no peso que você quer e você tá comendo o pão que você gosta, você tá comendo o doce que você gosta, você está no peso que você quer. Você vai querer comer o doce que nem uma doida? Não, você já tá comendo. Você vai, ai, agora eu vou voltar a comer o pão. Não, você já tá comendo, você emagreceu comendo pão. Então depois, para você manter o peso, vai ser muito mais fácil. Consegue entender? Então, vai te impedir, é uma atitude que parece que vai te ajudar, que parece ser o caminho para você emagrecer, mas na verdade não é. É o caminho para você viver no efeito sanfona, que é fazer dieta. E aí tem muita mulher que fala, mas eu já fiz a dieta X e emagreci, mas eu já fiz a dieta tal e emagreci. Mas entenda, você não conseguiu emagrecer e manter depois. É aí que tá o problema. Então não funcionou. Mesmo que você tenha perdido 20 quilos com aquela dieta, não funcionou. Então pare de tentar ficar buscando o cardápio perfeito, a dieta perfeita. Tente, quando você for querer emagrecer e manter o peso, que você for dar início ao seu processo de verdade, pense assim, eu quero emagrecer e manter o peso depois. Então eu tenho que passar pelo processo de emagrecimento comendo as coisas que eu gosto, comendo a comida que minha família come, tá? Porque daí eu vou conseguir manter o peso depois, tá bom? Tá? Agora, terceira atitude que pode impedir de emagrecer, tá bom? É uma atitude que, assim, gente, também parece ser o caminho. Só que essa atitude, sabe por que ela te impede de emagrecer? Porque você aguenta 2 dias. No terceiro, você já acaba desistindo. Porque a sua ansiedade aumenta, vontade de comer aumenta, compulsão pode aumentar se você tá tendo descontrole diante da comida, principalmente com doces, pode aumentar. Tá? Pode aumentar muito a vontade de comer, o que faz você desistir. Como que a gente vai conseguir continuar um processo de emagrecimento se o nosso corpo tá mandando fome, vontade de comer, ansiedade, compulsão o tempo todo? Não tem como. Um dia eu tô lá focada, disciplinada, o segundo dia eu tô com força e tal, mas no terceiro dia não dá. Eu sempre falo para as minhas alunas do PSE, a gente não pode lutar contra o nosso corpo para emagrecer. A gente tem que fazer o nosso corpo trabalhar a favor do nosso emagrecimento e não contra. Então, quando você tem atitudes que aumentam sua ansiedade, você não tá fazendo o seu corpo te ajudar a emagrecer. Você tá fazendo o seu corpo te fazer engordar, te fazer comer a mais, te fazer ter descontrole diante da comida. E essa terceira atitude faz isso com você, que é cortar drasticamente o carboidrato da sua alimentação. Quando você corta o carboidrato, quando você come pouco carboidrato, principalmente os carboidratos com mais fibras, como por exemplo, batata, até o pão, arroz, feijão, cuscuz, tapioca, aveia, né? Quando você corta muito carboidrato, você diminui o funcionamento do seu intestino. E é lá no nosso intestino que acontece a produção do hormônio do bem-estar, a serotonina. É o hormônio do bem-estar, que controla a nossa ansiedade, que deixa a gente se sentindo mais legal, de boa. Então, quando você tem um intestino preguiçoso, você aumenta a sua ansiedade. Com o passar dos dias, das horas, você começa a ter mais vontade de comer.
E o que você tem vontade de comer quando você tá ansiosa? É maçã? Não. É alface? Não. É o quê? Doce, entendeu? É coxinha, é pizza, é carboidrato. Então aí você tira o carboidrato na segunda-feira porque quer emagrecer, para de comer carboidrato, não come na terça e na quarta você se entope de carboidrato. Adiantou alguma coisa? Mas não adiantou mais nada. Então não fique tirando o carboidrato da sua alimentação. O carboidrato ele é extremamente importante. Eu recomendo, a partir de agora você vai incluir em todas as suas refeições pelo menos um carboidrato. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos. No café da manhã você coloca aí um pão, que você quiser, tá? No seu almoço, pode ser o pão branco, não tem problema. No almoço, você vai colocar um arroz e feijão, ou uma batata, ou um aipim, ou sei lá, o que você preferir, tá? No almoço. No lanche da tarde, você pode colocar uma aveia, uma granola, é um carboidrato. Aveia é perfeito, tá? Pra você que quer emagrecer, que tá com o intestino preguiçoso, aveia é maravilhoso. No jantar, você pode colocar um outro carboidrato. Uma polenta, um cuscuz, ou então de novo uma batata, um pão, se você gosta de um lanche, né? Fazer uma tapioca, uma crepioca. Em todas as suas refeições, você vai colocar um alimento fonte de carboidrato, tá bom? É claro, meninas, que esse carboidrato ele tem que estar na combinação correta, que eu chamo de refeição emagrecedora. Porque a refeição emagrecedora, a combinação correta, que ajuda o seu metabolismo a acelerar, que vai diminuir a absorção desse carboidrato lá no seu corpo, lá no seu intestino. Então tem que estar na combinação correta, tá? Mas para começar, já comece a incluir um carboidrato, pelo menos um carboidrato nas suas refeições. Combinado? A ansiedade é um sabotador do emagrecimento, com certeza, com certeza. Mas aí que tá, tem gente que acha assim, eu tô ansiosa, por isso que eu não consigo emagrecer. Beleza, realmente, a ansiedade te prejudica. Mas e aí, o que você vai fazer para controlar essa ansiedade? Você vai aceitar? Eu sou ansiosa, por isso que eu não consigo emagrecer e pronto, vou ter que me aceitar assim, do jeito que eu tô? Vou ter que me aceitar atrás de roupas largas, roupas escuras? Vou ter que me aceitar me escondendo na hora de tirar foto? Não, né? Tá, eu tô ansiosa, beleza. Mas o que eu vou fazer pra melhorar? Agora eu acabei de falar. O carboidrato é importante pra controlar a sua ansiedade. Aí você vai no almoço de novo comer carne e salada? Aí não dá. Aí você vai continuar sendo a pessoa que fala que tá ansiosa. E não vai melhorar nunca. Entende? Então tá, eu tô ansiosa. Beleza, eu tô ansiosa. O que a Nutri falou que eu posso fazer a partir de agora pra melhorar a ansiedade? Não fique atrás de remédio para ansiedade, tá? Porque assim, o remédio, ele ajuda no começo, mas depois, se você não mudar a sua rotina, os seus hábitos, a sua alimentação, principalmente o seu estilo de vida, você vai ficar dependente do remédio. Então você vai aumentando cada vez mais a dose do remédio e vai chegar num ponto que remédio já não vai mais fazer efeito. A Ana, uma das alunas do PSE, quando ela entrou, ela estava tomando 10 remédios para compulsão, ansiedade, tudo isso. 10 comprimidos, tá? E depois que ela entrou no PSE e começou as refeições emagrecedoras, ela parou de tomar medicamento para ansiedade. Parou. Então, olha só, tá? Então, não fique... O remédio, ele pode ajudar no começo, mas não fique dependendo do remédio. Mude o seu estilo de vida e a sua alimentação, que a sua ansiedade vai começar a regular. Certo? Então, é muito importante isso. Então, não corte drasticamente o carboidrato da sua alimentação. Você pode, sim, diminuir um pouco, desde que esse carboidrato esteja na combinação da refeição emagrecedora, ele não vai te prejudicar. Pelo contrário, ele vai te ajudar no processo de emagrecimento, tá bom? Quarta atitude que pode te impedir de emagrecer é uma atitude que mais uma, né? Olha só que loucura. É a quarta atitude que eu tô compartilhando com você. E as 4, elas dão uma sensação de que você tá arrasando. De que você tá... É isso que vai te ajudar a emagrecer, né? É isso que vai te ajudar a ter foco no processo. Mas não é. Essa quarta atitude, ela pode te impedir de emagrecer porque ela pode te fazer ter compulsão também. Ela pode te fazer exagerar na comida, principalmente no final de semana. Sabe qual é a atitude? É se permitir sair da rotina, se permitir comer o que gosta apenas no final de semana.
Quando eu fazia dieta, meninas, eu pensava assim. Toda vez que eu sentia vontade de comer alguma coisa diferente durante a semana, eu pensava, não, hoje... Tô me ligando aqui. Eu pensava assim, não, hoje não, eu só posso final de semana. Tô com vontade de doce. Não, hoje não, só sábado. Tô com uma vontade de comer uma pizza. Não, hoje não. Domingo eu como, sábado eu como. Durante a semana eu não posso. Por que isso pode te impedir de emagrecer? Parece a melhor coisa, né? Não, tô fazendo dieta, tô no meu processo de emagrecimento, não vou comer. Parece ser a melhor coisa deixar pra comer no final de semana. Só que olha só o que acontece. Se na segunda-feira você sentir vontade de comer um chocolate depois do almoço, você vai falar, não, hoje eu não posso, só sábado. Só que o seu cérebro, a sua mente, ela ainda quer o chocolate. Então, tá, eu tive uma coisa negada. O chocolate eu não pude comer. Aí o seu cérebro guarda dentro de você o chocolate, que você disse não. Aí na terça-feira você sente uma vontade de comer um pão de queijo. Ah, que delícia! Um pãozinho de queijo com café. E aí você, não vou comer o pão de queijo. Aí o seu cérebro, guarda lá a vontadinha do pão de queijo. Você não matou a vontade. Então ela continua dentro de você. Na quarta você sente vontade de comer um bolinho. Nossa, um bolinho. Não vou comer. Na quinta, você sente vontade de comer um pudim. Não vou comer. E você vê todo mundo comendo. Toda sua família tá comendo pudim depois do almoço. Você, não vou comer. Chega no sábado, toda aquela vontade que você sentiu de segunda a sexta, ela foi acumulada. No sábado, você não vai se contentar com um pão de queijo. Você vai querer comer 5 pães de queijo, se não mais. Porque na sua mente vai ter uma sensação, eu falo por você, falando você, mas lá atrás, quando eu fazia dieta, era isso que acontecia. Eu pensava assim, agora eu posso, então agora eu vou aproveitar tudo que dá. Agora eu vou comer porque agora eu posso. E aí eu não me contentava com um pão de queijo. Eu comia 5, 6. Aí eu pensava assim, doce. Mesmo que eu não tivesse com vontade de doce no sábado, eu pensava, eu vou comer, porque hoje eu posso comer. Segunda passada eu tava morrendo de vontade de comer doce. Hoje eu vou comer doce tudo que dá. Porque segunda eu não vou poder mais comer. Domingo era fato, né? Domingo eu comia tudo que dava. Porque eu vou aproveitar e vou comer tudo. Porque amanhã eu não vou mais poder comer. Aí o que acontecia? Eu subia na balança na segunda-feira e engordava. Aí eu pensava, por que eu faço tudo, toda a dieta certinha de segunda a sexta e não tô emagrecendo? É claro, tudo que eu deixava de comer durante a semana, eu comia o dobro no final de semana. É óbvio que eu não vou emagrecer assim. Eu vou engordar. Você vai engordar se fizer isso. Agora, olha a diferença, tá? Vamos supor que hoje, quarta-feira, você esteja com vontade de comer, sei lá, meninas, o que você tá com vontade de comer? Talvez nada, né? Porque tem momentos que a gente não tem vontade de comer nada. Mas vamos supor assim, que você esteja com vontade de comer uma pizza. Hoje à noite, quarta-feira, um hambúrguer. Nossa, não tô com vontade de comer um hambúrguer hoje. Aí você vai lá e você come o hambúrguer. Dentro da refeição emagrecedora, se possível, você vai lá e você come o hambúrguer. Amanhã, você vai estar com vontade de hambúrguer? Não. Por quê? Porque você matou a vontade do hambúrguer. Aí amanhã, você sente uma vontadinha de comer um docinho depois do almoço. Você vai lá e você come esse doce depois do almoço, que nem a Késia, aluna do PSE, fez durante quase todo o processo de emagrecimento. Ela perdeu 26 quilos comendo doce praticamente todo dia. Aí você vai lá e come um docinho depois do almoço. Matou a vontade de doce. Na quinta-feira, não deu vontade de comer nada. Como assim não deu vontade de comer nada? Não, eu não tenho vontade de nada. Eu comi ontem, o doce que eu tinha vontade eu comi, eu matei, mandei embora. O hambúrguer eu matei. Chega no sábado, você vai estar que nem uma doida, querendo comer tudo que vê pela frente? Não tô com vontade, tô legal. Ah, mas quer um docinho? Não, hoje eu tô legal. Aí amanhã, aí você tem aquela paz, aquela leveza de que se amanhã eu sentir vontade, eu vou comer e tá tudo bem. No domingo, você não vai comer tudo que tiver no armário, porque amanhã você não vai poder mais comer nada. Não, se você tiver lá no armário uma barra de chocolate e você quiser comer um pedaço do chocolate no domingo, você come, mata à vontade e você tem a tranquilidade de saber que se amanhã você quiser mais, você pode comer. Você vai comer.
Entende a diferença? Por que você vai querer se entupir tudo que dá no final de semana e restringir tudo que você gosta durante a semana? Isso é um tipo de atitude que faz você engordar cada vez mais. E o pior, não é só isso. O pior é que faz você ter culpa por comer qualquer coisa. Faz você ter medo durante a semana. Nossa, tomara que ninguém me ofereça nada. Tomara que ninguém me convide para nenhuma confraternização, porque senão eu não posso comer. Faz você ter muita vontade de comer, porque tudo que você se proíbe de comer, a vontade aumenta. Essa proibição, ela gera uma obsessão na gente. Agora, quando você não tem essa atitude, ou seja, você pode comer, né? Você sabe que você pode. Que nem eu falo para as alunas do PSE, tá com vontade de comer um doce? Pense no doce que você quer comer. É vontade de doce mesmo? Nossa, Nutri, eu tô com vontade de um bombom, de um ouro branco, de um sonho de valsa, aquele... Ai, bem aquele. Vai lá, pegue o doce, coma o doce, tente comer dentro da refeição emagrecedora. Come o doce, mate a vontade desse bendito doce. Zero culpa, porque se tiver na refeição emagrecedora, ele não vai prejudicar seu emagrecimento. E volte pra rotina depois. De boa. Não importa se é segunda, se é terça, se é sábado. Você acha que o seu corpinho sabe que hoje é quarta-feira? Ele não sabe. Ele só tá se importando em fazer o seu coração bater, fazer seus rins funcionarem. Ele não sabe que hoje é quarta. Ele não sabe que daqui 2 dias vai ser sábado. Pro seu corpo, todo dia é dia. Todo dia ele tá pensando em fazer o seu coração bater, fazer seus órgãos funcionarem. Então esse doce, se você comer na quarta ou se você comer no sábado, vai ser a mesma coisa. Agora, se você tiver com vontade de comer na quarta, coma na quarta. Assim como se você não tiver vontade de comer no sábado, por que você vai comer? Então assim o seu processo fica mais leve, fica mais gostoso, fica mais tranquilo e mais sustentável, tá? Então, acabe com essa atitude de querer achar, de começar o seu processo achando que você só pode sair da rotina no final de semana, porque isso vai te prejudicar no longo prazo, tá bom? Vamos lá para mais uma. Agora eu vou falar a quinta atitude, tá? E essa quinta, meninas, vocês têm que ter cuidado hoje para emagrecer. E lá na hora de manter o peso, também tem que ter esse cuidado com essa atitude. Boa tarde. Por aqui é bom dia ainda. Por aqui ainda é bom dia. Gente, essa atitude é uma atitude que, assim, o nosso cérebro é danado, né? Vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que eu comi doce hoje porque eu tava com vontade de comer, tá? Hoje de manhã eu comi um docinho porque eu tava com vontade de comer. Aí fui lá e passei doce de leite no meu pão. Que delícia, matei minha vontade. Beleza. Esse doce de leite, ele estimulou meu paladar doce, tá? Quando você estimula muito o paladar doce, a sua vontade de doce, ela tende a aumentar, tá? Show. Aí hoje eu comi o doce de leite no café da manhã, porque eu tava com vontade. Beleza. Amanhã, eu vou colocar o doce de leite novo no pão. Vou colocar o doce de leite no pão. Porque eu tava com vontade? Não. Só porque, eu vi o doce de leite ali e coloquei. Aí, amanhã à tarde, como eu estimulei meu paladar doce hoje de manhã, amanhã à tarde, eu vou pegar e vou comer um chocolate. Porque eu tava com vontade? Não. É porque o meu paladar doce tava hiperestimulado. Aí, na sexta-feira, de manhã, eu vou de novo no doce de leite. Porque eu tava com vontade do doce de leite? Não. É porque já virou um automático. A quinta atitude que te impede de emagrecer é entrar em automático negativo o tempo todo. Isso aconteceu comigo até com alimento saudável, gente. Eu comecei lá, numa quarta-feira, vou comer 2 quadradinhos de chocolate 70% depois do almoço, porque deu vontade. Com um cafezinho, uma delícia. Comi, matei a vontade. Depois da janta, tava eu lá de novo no chocolate 70%. Na quinta-feira, tava de novo depois do almoço. Até que eu parei, peraí. Eu não acredito que eu tô no automático negativo.
Eu não tô acreditando. Eu juro pra vocês, parece, eu não acredito que eu entrei no automático negativo com chocolate 70%. Por quê? Porque eu não tava com vontade dele. Eu só tava pegando porque tava ali e porque ontem eu comi e porque eu comi e tá, virou hábito. Hábito negativo, automático negativo é o que eu chamo lá no PSE. Então, esses automáticos negativos, eles são complicados, porque você pode ter isso com várias coisas. Você pode ter isso com o treino. Hoje você foi lá fazer o seu treino na academia e você deixou de fazer o exercício pro ombro. Amanhã você também vai deixar de fazer o de ombro. Depois também, quando você vê, você passou a semana toda sem fazer esse exercício. Você entrou no automático negativo. Consegue entender? Então, tome cuidado, tá? Porque o automático negativo, ele pode te impedir de ver resultado na balança. Quais automáticos negativos você tá tendo? Você tá tendo... outra coisa que já aconteceu comigo. Você tá tendo automático negativo de repetir o prato no almoço? Então, um dia você foi lá e você comeu, se serviu de novo depois do almoço porque você tava com vontade de comer ou tava com fome. Beleza. Quando você percebeu, você tá todos os dias comendo mais, se servindo de novo depois do almoço. Sem perceber. Nossa, é verdade. Ou, enquanto você tá comendo, enquanto você tá preparando a comida, você tá beliscando. Você fez isso um dia para provar se tinha sal que chega na comida e agora você tá todo dia fazendo isso. Então, você consegue entender como são pequenos detalhes, mas que ao longo da semana vai gerar um efeito negativo? São pequenos detalhes, mas que ao longo da semana pode te impedir de emagrecer? Outra coisa que também já aconteceu comigo. Um dia, no café da manhã, eu tava com mais fome e fui lá e coloquei mais um ovo no meu café da manhã. Porque eu tava com mais fome. Fiz certo? Não dá pra gente ficar passando fome, não. Agora, no dia seguinte, eu tava colocando de novo mais um ovo. Mas eu não tava com mais fome no dia seguinte. Por que eu coloquei mais um ovo? Automático negativo. Então, tome cuidado com esses automáticos negativos que pode acontecer com comida, com bebida, com treino, com a questão do chá, de água, né? Um dia eu tomei menos água porque, sei lá, no outro dia eu tô lá tomando pouca água de novo e quando vejo passou a semana toda. Então, tome cuidado, porque às vezes você tá tendo vários desses automáticos negativos ao longo da sua semana, o que tá te impedindo de emagrecer ou te fazendo engordar, tá? A sexta atitude que pode te impedir de emagrecer é uma atitude que muita gente não dá valor, mas se você soubesse o quanto isso influencia no seu metabolismo e na sua fome durante o dia, você iria dar mais valor, que é a qualidade do seu sono. A sexta atitude que te impede de emagrecer é dormir mal. Tem gente que não dá o valor que o sono merece. Não dá. Durante a noite de sono, a gente produz hormônios importantíssimos para o nosso metabolismo e para nossa saciedade do dia. Eu sempre falo para as alunas do PSE, você dormiu mal, você vai ter um dia ruim. Noite ruim, dia ruim. Por quê? Já aconteceu comigo várias vezes. Eu dormi mal, ou sei lá, tava preocupada, acordei várias vezes à noite. No dia seguinte, a primeira coisa que eu sinto, mais fome. Mais fome. Durante a noite, um dos hormônios que o seu corpo produz é o de saciedade, a leptina. A leptina é o hormônio que manda a gente parar de comer, que fala pra gente, tô saciada, não tô com fome, tô legal. Dormiu mal, vai ter pouco esse hormônio no seu corpo. Tendo pouco esse hormônio no seu corpo, você começa a sentir mais fome. Então, dormiu mal, mais fome no outro dia. Amor, acho que tem roupa ali. Lá, nas tuas camisas. Já tá chovendo. Então. Assim a roupa não vai secar, né, gente? Tem roupa no varal, não vai secar. Tá chovendo. E pior que são as camisas dele. Mas enfim.
Então, assim, tomem cuidado com a qualidade de sono. Ela é importante pro seu processo de emagrecimento, de verdade, de verdade, de verdade mesmo. Fora, assim, eu poderia vir aqui falar só sobre o sono. Posso até fazer uma live só sobre o sono. Porque, assim, o tanto que o sono afeta no metabolismo, se você dorme mal, você também aumenta a retenção de líquidos no outro dia. O seu sistema linfático, que é o sistema que ajuda você a desinchar, diminuir retenção, ele fica mais preguiçoso. Então, qualquer coisinha que você come, você incha com mais facilidade, você retém mais líquido. Então, tome cuidado, tá? O que você pode fazer? Algumas coisas que você pode fazer. Um chazinho de camomila. Depois das 5 horas da tarde, você pode tomar uma xícara de chá de camomila ou de melissa. Tanto de camomila quanto de melissa ajudam muito a aumentar a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que vai melhorar a qualidade do seu sono, tá? Então, uma xícara desse chá. E depois das 9 horas da noite, evite atividades que te deixam muito agitada. Então, por exemplo, celular, televisão, ficar vendo notícia ruim. Não é a hora de ver isso. Não é hora, sabe? Então tenta desconectar um pouquinho. Ao invés de pegar o celular na cama, quando você deitar, pega um livro, dê uma lida, tome um banho quente, sabe? Vai relaxando, vai mostrando pro seu corpo que você tá indo dormir e não que você tá indo ter um dia de trabalho. Porque daí vai complicar, tá? Então isso é muito importante. E a sétima, na verdade, né? A sétima atitude é uma atitude que uma moça que tava dele fazer, na verdade, né? É aquela moça que eu falei pra vocês. Não lembro o nome dela. É uma sétima atitude, que é uma atitude muito assim... Eu tenho que ter muita paciência, tá? Com quem tem essa atitude. A moça aqui no TikTok, ela tava tendo essa atitude. Eu tenho que ter muita paciência. Porque assim... Às vezes dá vontade de pegar e esganar a pessoa. Juro, gente. Às vezes eu recebo cada comentário aqui que dá vontade de assim, ó. Eu só respiro fundo porque eu penso... Ao mesmo tempo que tem esse tipo de gente, também tem pessoas que precisam da minha ajuda, sabe? Tem pessoas que estão querendo emagrecer de verdade, que se importam com a saúde, que querem manter o peso depois, né? E não pessoas que não estão nem aí pra saúde, que não estão nem aí pra se depois vai voltar a engordar. Então, às vezes eu paro assim e penso... Não, Dara, respira fundo que assim como tem esse tipo de gente, também tem a pessoa que precisa da tua ajuda. Então, que é o que? Esse tipo de atitude? Eu sei que você já passou por vários processos de emagrecimento. Você já emagreceu várias vezes, só que voltou a engordar, ou já tentou emagrecer várias vezes e nunca conseguiu. Já pesquisou muito sobre emagrecimento, já ouviu muito profissional falando de tudo sobre emagrecimento. Quando a pessoa passa por tanto processo assim, ela começa a achar que já sabe de tudo. Eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer. Eu tenho que fechar a boca. Esses dias eu ouvi isso de uma moça no mercado. Tem que fechar a boca se quer emagrecer. Se quer emagrecer, tem que comprar esse produto aqui, ó. Se quer emagrecer, tem que tomar água. Se quer emagrecer, tem que não sei o quê. Eu sei o que precisa fazer para emagrecer. A pessoa que fala isso é a pessoa que tá sobrepeso. Esses dias uma pessoa comentou numa mensagem, né? Botou um comentário num post meu assim... Ah, tá. Só tá falando mentira. Ela botou pra mim. Aí eu falei pra ela assim... Se você quiser saber mais, você pode clicar e assistir, né? Se não, tá tudo bem. Aí ela, não, muito obrigada. Já sei. Aí eu fui olhar o perfil da pessoa e ela é sobrepeso. Sabe? Sobrepeso. Então assim, será que já sabe mesmo? Só que a pessoa que tem essa atitude de achar que sabe tudo... sabe o que é o pior? Não é ela pensar que sabe tudo. O pior é que quando ela pensa que sabe tudo, ela não se permite tentar coisas diferentes. Ela não se permite ouvir coisas diferentes, que é justamente isso que pode fazer ela ter resultado. Então, quando a pessoa fala assim, eu já sei de tudo, eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer, e ela tá fazendo e não tá emagrecendo, ela se fecha para ouvir, por exemplo, outro profissional ensinando uma coisa diferente que poderia fazer ela virar essa chave, que poderia fazer ela ter resultado. Então, meninas, para você que tá aqui até o final da live, não importa, eu não tô falando só sobre emagrecer, tá?
em tudo que você queira conquistar na vida, que você queira ter resultado na sua vida, não vá querer ter aquilo achando que você sabe de tudo, tá? Até um simples bolo. Eu sei como fazer esse bolo. Calma, porque alguém pode te ensinar uma técnica diferente que pode fazer esse bolo crescer o dobro, que pode fazer esse bolo ficar o dobro de gostoso, que pode fazer esse bolo assim, ó, arrasar, de você ficar de boca aberta. Caramba, como eu não descobri isso antes? Quando as alunas do PSE aprendem sobre as refeições emagrecedoras, elas falam pra mim: Nutri, eu me arrependo de não ter te conhecido antes. A Lu, uma das alunas do PSE, que ela emagreceu 11 quilos, né? Comendo o que gosta, ela tem restaurante e tal. Ela falou: eu só me arrependo de uma coisa, de não ter te conhecido antes. Porque agora eu não preciso ficar preocupada em ter que levar a marmita pro restaurante. Eu sei que eu vou comer a comida que eu fizer lá no restaurante. Que eu posso comer, desde que na refeição emagrecedora, na combinação correta e de boa. Não ter que ficar pesando comida. Não ter que ficar comprando comida diferente pra mim. Entende? Então, assim, a Lu, por exemplo, ela se permitiu tentar algo diferente. Ela se permitiu aprender algo diferente. Agora, a pessoa que acha que sabe de tudo, ela não se permite. Ela ataca, então vem aqui encher de comentário, né? É péssimo. Acha, né? Se acha, sei de tudo e tal. Só que aí você vai ver a vida dessa pessoa, ela não emagreceu, ela tá sofrendo com a balança, ela tá sofrendo com a autoestima, entende? Então, assim, achar que sabe de tudo é um erro. Nem eu sei de tudo, vivo estudando e ainda não sei de tudo, entendeu? Então, como você sabe de tudo? Então, tire essa atitude de você. Por mais que você saiba muita coisa, acredito sim, porque quem passa pelo processo de emagrecimento muitas vezes acaba, né, identificando muita coisa. Você sabe muita coisa, mas não sabe de tudo. Não sabe de tudo. Porque senão você já estaria no peso que você quer. E mantendo. E não voltando a engordar tudo de novo. Tá? Meninas, vocês ficaram com alguma dúvida? O treino, eu vi que alguém aqui perguntou da academia. Rosilene, né? A academia à noite atrapalha o sono? Não. Não atrapalha, tá? Na verdade, o que acontece? Você faz o exercício e naquele momento você fica lá, né, mais estimulada e tal. Mas no que você chegar em casa, tomar um banho quente, o exercício, ele te ajuda na produção de hormônios do bem-estar, que não vai prejudicar a qualidade do seu sono tanto quanto o celular. É óbvio que se você puder fazer exercício de manhã vai ser um pouco melhor, mas ele não prejudica a qualidade do seu sono. Na verdade, ele melhora, porque você chega pra dormir mais cansada, sabe? Com mais hormônios do bem-estar circulando, que vai melhorar a qualidade do seu sono. Então, o exercício à noite, ele não vai prejudicar o seu sono e nem o seu processo de emagrecimento, tá? Tem mais alguma pergunta que vocês queiram me fazer? Se você gostou desse encontro, se te ajudou, curte aqui, tá? Deixa sua curtida. Se você conhece alguém que esteja precisando ouvir isso, você tem que compartilhar com essa pessoa, tá? Ok? A Edna colocou assim: bom dia, fazem 32 anos que eu estou acima do peso e nunca consegui perder 1 grama sequer. Edna, sabe o que você vai fazer? Vocês aqui que estão no TikTok, vão lá pro meu Instagram, @NutriDaraScarton. Vai lá pro meu Instagram. Sabe por quê? Porque lá eu consigo compartilhar muito mais dicas com vocês. Então vai lá, tá? Vai lá no Instagram, @NutriDaraScarton e segue lá, tá bom? E tem uma boa notícia, já vou fazer um desafio gratuito pra vocês, tá? Então, participem. Mas eu vou avisando no Instagram mais sobre isso, tá bom? A Marcela colocou: sou aluna do PSE e tô amando. Que bom, Marcela, fico muito feliz, tá? Muito, muito mesmo. Você que ainda não é aluna do PSE, você pode entrar no PSE se você quiser agora.
Hoje mesmo. Por que deixar para amanhã? Para que deixar o seu processo de emagrecimento para a semana que vem se você pode começar agora? Agora. Se você quer saber mais sobre o PSE, é só clicar no link que tá na minha bio, tá? No PSE você tem ajuda, acompanhamento por 1 ano inteirinho. Todo dia. Todo dia, tá? Então, se você quer saber mais sobre o PSE, é só clicar no link que tá na minha bio. Meninas, espero ter ajudado vocês um pouquinho mais com o encontro de hoje. Vocês sabem que toda segunda, quarta e sexta tem encontros ao vivo aqui comigo. Essa semana, na sexta-feira, não vai ter, mas eu vou fazer amanhã, tá bom? O encontro de sexta vai passar pra amanhã. Ó, a Lu botou aqui, a Lu é outra aluna do PSE. Não deixe pra amanhã, é ótimo. Isso aí, eu quero ver vocês chegando na Páscoa mais magras, entendeu? E sem culpa por comer chocolate, por comer sobremesa, não tem problema nenhum. Sem culpa. Então, ó, espero você no PSE pra poder te ajudar muito mais, tá? E amanhã daí a gente se vê no nosso próximo encontro. O encontro de sexta-feira eu não vou estar em casa, então vai ser difícil fazer. Então eu vou fazer amanhã com vocês, tá bom? Gente, um beijo. Que bom, Patrícia. Gente, quanta aluna do PSE aqui. Coisa boa. Fico muito feliz, de verdade. Meninas, compartilhem o encontro com pelo menos uma amiga, tá? Que esteja querendo emagrecer. E a gente se vê amanhã no nosso próximo encontro. Beijão e até amanhã.